Oxente, capítulo 10. Em busca de justiça. A jovem apresentada no capítulo anterior chora pela perda do violino. Serafim se aproxima para confortá-la e oferece ajuda, mas ela recusa, dizendo que está bem. No entanto, seu estômago ronca alto e, ao perceber, Serafim a convida para se juntar ao grupo para comer algo. Ela aceita e revela uma fome devastadora, surpreendendo os meninos. Bem, isso não fica muito claro no capítulo, mas seu nome é Maria Rosa. Entre mordidas, ela pede desculpas e explica que fazia dias que não comia. Sensibilizado, Serafim solicita mais comida, mas a dona do restaurante pergunta se eles têm dinheiro para pagar. Ele confirma e pede que Zuran mostre a bolsa contendo o dinheiro, mas a mulher duvida. Até que Zuran, irritado, mostra o conteúdo de dentro, mudando totalmente a postura da dona do restaurante. Ainda incomodado, ele comenta que as pessoas daquela região pareciam muito interesseiras, claramente se referindo à dona Giló. Do lado de fora, o Tatu gritou perguntando se ele e o jumento não iam comer. Zuran, curioso, pergunta se agora eles são amigos, e o Tatu responde que uma boa conversa resolve qualquer desavença. Serafim então questiona se o jumento também sabe falar. E o Tatu explica que sim, embora não da mesma forma que ele, mas era possível entender o que o animal dizia. Logo, preparando-se para comer, Serafim afasta a comida e pergunta se ele comia comida de gente. Zuran diz que ele deveria se alimentar de insetos. Ofendido, o Tatu protesta, dizendo que não era um tatu comum. De repente, a dona do lugar vê o animal falando e fica espantada, mas vendo isso, Zuran diz para ela não se preocupar, afirmando que ele é apenas um mascote, o que deixa o Tatu ainda mais aborrecido. Maria Rosa comenta que achou estranho no início, mas agora acha até adorável, e acrescenta, dizendo que alguém chamado Malabares adoraria tê-lo em seu espetáculo. Intrigado, Serafim questiona quem é esse sujeito, e ela explica que é o dono do circo, onde trabalhou antes de ser expulsa. E com isso, desperta a curiosidade do grupo, e ela começa a contar sua história. No passado, seu pai era proprietário do circo, e desde criança, ela participava dos espetáculos como uma mulher elástica, com a ajuda de sua irmã mais nova durante as apresentações. Mas certo dia, seu pai adoeceu e faleceu pouco tempo depois, e o sócio ganancioso tomou o controle do circo e abandonou as duas na cidade. Sem saída, foram acolhidas por uma freira chamada Teresa, da paróquia local. As duas cresceram bem, até que a fome assolou a região, forçando Maria Rosa a tentar ajudar com as despesas. Foi então que soube do circo Malabares na cidade vizinha e apresentou-se ao dono, que ficou encantado com seu talento e a colocou no espetáculo. Sua esperança inicialmente era retornar com o dinheiro. No entanto, Malabares a enganou. Serafim questiona como isso aconteceu, e ela contou que ele explorava os artistas, prometendo um bom salário após um ano de trabalho, mas essa promessa nunca se cumpria. Ela suspeitava de algo errado naquilo tudo. Após reclamar dos maus tratos, o sócio de Malabares fez com que ela fosse expulsa, coisa que ela nunca entendeu o motivo, mas diz desconfiar que já tinha conhecido aquele homem em outro lugar. Com lágrima nos olhos, ela revelou que estava tentando ganhar alguns trocados para não morrer de fome. O Tatu pergunta por que ela não fazia os seus antigos números para se sustentar, e ela explica que estava fraca demais, e tal ato gastava muita energia. Ambos os garotos ficam indignados com a história, e Serafim diz que se encontrasse Malabares, faria ele pagar por tudo. Maria Rosa agradece, mas ela alertou que seria difícil. Malabares tinha muitos capangas, e o Tatu pergunta por que ela não os enfrentava como fez com o bêbado mais cedo, mas ela responde que eles são muitos e não teria chance. Assim, Zuran pede para ela não se preocupar, porque eles dariam um jeito. Serafim pergunta onde ele pode encontrar esse tal de Malabares, e o Tatu se exalta, dizendo que Serafim não teria como fazer nada. Mas Zuran rebate, revelando os feitos do amigo, como ele havia salvado sua vida e enfrentado Baltazar. Todos ficam impressionados. O Tatu então quis saber que tipo de habilidade ele possuía, e Serafim explica que é um poder tipo sobrenatural, herdado de seu pai, embora ainda não compreenda bem como usá-lo. Diante disso, Maria Rosa pergunta se ele teria coragem de ajudá-la. Serafim responde que sim, e que usaria esse dom para proteger os outros. Ela quis saber quanto isso custaria, e ele responde que não cobraria nada, pois um herói verdadeiro combate o mal sem esperar recompensas. Assim, ele perguntou novamente onde poderia encontrar o sujeito, e ela disse que o local era distante, mas que os guiaria até lá. Com tudo resolvido, Zuran pediu a conta, e parece que o valor não foi muito agradável.
Logo em seguida, todos seguiram viagem, e no caminho Maria Rosa pergunta sobre o chapéu de Serafim. Ele contou que era um presente de seu avô, e o Tatu, se ele havia sido cangaceiro. Serafim disse que seu avô era um homem bom, mas sabia que um dia seu neto herdaria o dom do pai. Por isso, deixou um plano escrito, no qual sonhava que o menino reuniria um grupo de cangaceiros do bem para defender o Nordeste do mal. Izuran comenta que os 5 já formam um bando. O Tatu discorda, dizendo que o jumento não contava para provocá-lo, o que deixa o animal indignado. Pelo tom da conversa, Maria Rosa percebeu que o avô de Serafim já era falecido. O garoto confirmou, dizendo que por isso lutará para realizar o sonho dele, que agora era também o seu. Após algum tempo de caminhada, finalmente chegam ao grande circo Malabares, encerrando assim mais um capítulo. Bem, obrigado por terem assistido. Caso tenham mais interesse em conhecer a história, deixarei todos os links relacionados na descrição. Obrigado por terem assistido, fiquem com Deus e até a próxima.